Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate para você. E aqui comigo o jovem professor Jonathan Vita. Ele tem um currículo vasto, viu, gente? É advogado, consultor jurídico e contador também. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET de São Paulo. Mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e mestre em segundo nível em Direito Tributário da Empresa pela Universidade Comercial Luigi Bocconi de Milão, na Itália. Seja bem-vindo, professor. Como eu já disse, tem um currículo vasto aqui. É autor de 3 livros já publicados e 4 ainda por vir. Esse ano ainda? 2 esse ano, 2 próximo ano. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar do Saber Direito Debate e conversar um pouco com vocês da TV Justiça para justamente aprofundarmos mais o que está por trás das aulas que foram dadas essa semana no Saber Direito. O prazer é todo nosso, professor. E sobre os livros a gente fala daqui a pouquinho no terceiro bloco, não perca. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, então, eu queria que o senhor explicasse de forma resumida a diferença crucial mesmo entre o direito internacional tributário e direito tributário internacional. Aonde mora o X da questão aí? O X da questão aqui está num ponto muito simples. Quando a gente analisa direito internacional tributário, a gente fala de um direito internacional voltado para a matéria tributária. Já no caso do direito tributário internacional, é direito tributário interno de um determinado país, mas com elementos do que se chama elementos de extraneidade, ou seja, elementos que captam esses fluxos transnacionais através justamente de aberturas que existem no direito para isso. Então, se encontram estratégias de atração de rendas tributáveis, principalmente. Bom, e qual é a importância desse estudo, de aprofundar o estudo nesse tema específico? Eu posso dizer que a importância está num ponto muito simples. A importância está, já que o futuro do direito tributário brasileiro e de qualquer país está na análise do direito internacional, do direito comparado. Por quê? Por quê? Por um motivo simples. Os países competem entre si para quê? Para atrair rendas tributárias ou para criar modelos, digamos assim, competitivos do sistema jurídico. Então, como a tributação é um elemento fundamental das relações comerciais, você, baixando a tributação, você atrai mais empresas ou você tenta reter a tributação das empresas que já estão no seu país. Então, o que acontece é que os modelos eles vão se repetindo. Então, o Brasil cria uma nova regra. O Brasil criou, por exemplo, a CPMF, que não tem nada a ver com direito internacional tributário, mas criou a CPMF. Agora a Europa, por exemplo, está criando a Tobin Tax, que é um tributo sobre transações financeiras. O Brasil, por exemplo, não teve regras de direito tributário internacional até basicamente a década de 1990, 95. E depois disso, o Brasil vem acelerando os esforços e copiando modelos. Então, tem regras para impedir o uso de países com tributação favorecida, dos chamados paraísos fiscais. E os estados, eles vão copiando. E o Brasil copiou o quê? Aqueles relatórios feitos pela OCDE, copiou legislações de outros países que eram bem-sucedidas para atrair... E trouxe para cá. Justamente para atrair essas rendas tributárias. Então, como a gente pode fazer com que o nosso sistema seja competitivo e, de fato, arrecade tributos, copiando outros modelos. E é uma das características da globalização em si, não é isso, professor? Exatamente. Uma das características da globalização é o quê? Uma grande fluidez dos capitais. E essa fluidez dos capitais faz com que o direito tributário tenda a tentar encontrar formas de tributar. Então, imagina uma mesa, por exemplo, como essa aqui. Essa mesa, o design veio da Escandinávia, ela foi produzida no Uruguai, com materiais comprados de várias partes do mundo, trouxeram para o Brasil e ela foi montada na sua casa por um sujeito asiático que veio morar aqui. A quem você vai pagar? Quanto você vai pagar? Quem vai ter a competência tributária? É quem fez o design? É o local do país, ou seja, o país no qual se fez esse design, que idealizou o produto, é aquele onde foi produzido, é aquele onde foi de fato montado. E quais países têm competências tributárias?
E aí os países começam a criar estratégias para entender como tributar. E esse estudo te possibilita isso, exatamente dirimir essas dúvidas e saber exatamente a quem compete a tributação. Ou criar mais dúvidas, né? Porque em muitos casos novos elementos são sempre encontrados para identificar esse processo. Esse processo é um processo complexo, é um processo difícil. Agora, principalmente com uma grande virtualização da economia, isso se torna mais difícil ainda. O que é uma fonte para fins do imposto sobre a renda? Residência, todo mundo mais ou menos sabe o que é. Uma empresa residente em um determinado país é a empresa que está lá e se localiza naquele país, apesar das grandes dificuldades que tem sobre residência. Mas o que é fonte? Fonte é o local onde tem o banco que sai o dinheiro, é a sede do banco, é o local, na agência bancária onde a pessoa que recebeu aquele dinheiro tirou de fato o dinheiro fisicamente, é o local onde ele prestou o serviço que depois foi pago com esse dinheiro no banco de outro país. O que é essa fonte? E a fonte e residência são os termos fundamentais do direito internacional tributário, porque existe competência para a tributação da fonte e existe competência para a tributação da residência. No mínimo, é um tema complexo, né? Não é, professor? A gente não pode se esquivar disso, é um tema complexo. Não, a complexidade é inerente à sociedade contemporânea e mais ainda quando você fala de fluxos que não têm um elemento físico. Dinheiro não tem hoje um elemento físico, um elemento corrente. Então, como você vai tributar isso? Esse é o desafio. E desses acordos internacionais, qual dele ou quais deles o Brasil ratificou e faz parte também? O Brasil, diga-se de passagem, ratificou, obviamente, todos aqueles da Organização Mundial do Comércio, que tem alguns que têm Nós temos números? Temos, Quantos? sim, temos. Na Organização Mundial do Comércio, o Brasil ratificou todos, mas, enfim, esses são que não são específicos da matéria tributária, mas se relacionam com a matéria tributária de alguma forma. Uhum. Tem até outros tratados, como, por exemplo, a Convenção de Montego Bay sobre os direitos do mar, por exemplo, a Convenção de Viena sobre o direito das relações consulares. Nessas também tem dispositivos tributários, mas tratados tributários em sentido estrito, o Brasil ratificou 30. 30 tratados. Minto, ele ratificou 29, mas por conta de uma sucessão de estados, o Brasil tem 30 tratados em vigor hoje e teve um tratado contra si denunciado, que foi o tratado com a Alemanha. A Inglaterra tem mais de 100. A Holanda tem mais de 100. E o Brasil tem apenas 30, o que é um número muito baixo. Mas baixo... Isso se deve a quê, professor? Baixo por conta da incapacidade de percepção, talvez, do governo. Eu não coloco isso na conta, digamos assim, do governo federal. Mas a incapacidade de percepção que o Brasil mudou de status no plano internacional. Uhum. O Brasil deixou de ser um importador de capital e hoje também é um exportador de capital. E essa mudança de percepção deve ser acompanhada de uma mudança de postura na negociação dos tratados. Tanto é assim que o Brasil nunca vai conseguir, a preço de hoje, fazer um tratado com os Estados Unidos, que é um dos maiores investidores no Brasil, em matéria tributária. Entendi. E me fale uma coisa, quando existe uma contrariedade, uma divergência entre um acordo, uma norma internacional e uma lei interna, a lei aqui do Brasil mesmo, como é que isso é dirimido? Como é que é resolvida toda essa questão? Até 1977 era mais fácil, porque em 1977 o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão paradigmática, que é o recurso extraordinário 80.004. Nesse recurso extraordinário, o Brasil, que tinha uma ideia, uma concepção parecida com o dualismo com prevalência do direito internacional, ele passa a ter uma concepção mais parecida com o dualismo com prevalência do direito interno. Ou seja, lei posterior interna revoga tratado internalizado anterior. Certo. Entretanto, a matéria tributária parece que sempre foi privilegiada, porque existe um artigo no Código Tributário Nacional, que é o artigo 98, que diz que os tratados prevalecerão, ainda que surja lei interna posterior contrária àquele tratado. Então, em matéria tributária... Existe a supremacia mesmo da lei internacional. A supremacia dos tratados internacionais, ainda que houve durante um tempo uma tentativa do STJ de mitigar essa posição, mas com o voto do ministro Gilmar Mendes, agora caso Volvo do Supremo Tribunal Federal, ele diz claramente que essa posição do STJ e essa é a anacrônica. posição atual, então, né?
Aparentemente é a posição atual, já que o caso Volvo ainda não foi julgado. Mas o que o ministro Gilmar fez nesse voto foi uma análise histórica das decisões dos tribunais superiores e concluiu que é nítido que o Supremo, quando toma decisões, por exemplo, na DIN 1625, na DIN 1480, na DIN 1600, ele demonstra justamente uma supremacia dos tratados internacionais em matéria tributária, quaisquer que sejam as espécies, porque a divergência do STJ é que ele cria duas espécies diferentes, que seriam os tratados-contrato e tratados normativos, e diz que apenas os tratados-contrato é que teriam prevalência de acordo com 98 do Código Tributário Nacional. Tá ótimo, professor. Eu te peço um minutinho, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem muito mais Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Jonathan Vita, que durante a semana ministrou o curso Fundamentos da Tributação Internacional. Na aula 1, ele falou sobre Introdução ao Direito Internacional. Na aula 2, sobre Direito Internacional Tributário 1. Na aula 3, sobre Direito Internacional Tributário 2. Na aula 4, sobre Planejamento Tributário Internacional. E, por fim, sobre Direito Tributário Internacional. Professor, dando sequência aqui à nossa conversa, eu queria saber um pouquinho mais de você, como é que você chegou, e vou chamar de você porque ele é muito jovem e me recuso a chamar de senhor, viu? Ainda bem. Bom, como é que você chegou no direito tributário? Já era uma paixão antiga? Houve influência de família? Como é que foi essa trajetória aí? Eu acho que na realidade tem um pouco, eu digo brincando às vezes, que eu queria um direito. Porque minha família, meu pai é advogado, enfim, então tinha essa influência do direito na família. Então houve uma história... Entretanto, eu dizia que queria um direito que não tinha gente no meio. Porque direito de família, enfim, outras áreas do direito em que envolvem muito subjetividades não fazem muito o meu perfil. E aí, O que é isso exatamente? É lidar com outras pessoas? Você queria um direito mais solitário? Seria isso? Não, talvez um direito mais voltado para a economia, voltado para números, voltado para coisas mais objetivas e duras, assim, nesse sentido. Então, eu sempre tive uma afinidade com números, com essas coisas, e pensando nisso, acabei vendo que o direito tributário seria uma boa alternativa. E aí, acabei decidindo fazer direito, fiz direito na Universidade Federal da Paraíba, e um ano depois fiz vestibular de novo, porque na época era permitido, e fiz contabilidade na Federal da Paraíba. E na realidade eu me formei, consegui antecipar o final do curso de contabilidade, me formei em uma semana nos dois cursos. Foi mesmo? E na Federal também? Na Federal também, que na época era permitido, enfim, teve uns E créditos. a contabilidade você fez em razão do direito tributário. Já sabia, então, que queria o tributário? Já sabia que eu queria algum direito voltado para essa área que lidasse com números, lidasse com gestão, lidasse com outros paradigmas. E o direito tributário permite isso. O profissional atual do direito tributário é um profissional que, para ser bem-sucedido, precisa ter uma visão muito ampla sobre como as empresas funcionam, o que é um balanço, como esses balanços se processam, e no direito internacional, tributário internacional ou internacional tributário, isso é mais forte ainda. E depois você saiu da Paraíba? Saí da Paraíba. E hoje está em São Paulo? Estou em São Paulo. Eu saí de João Pessoa nos idos de 2005, porque fui admitido no mestrado na PUC de São Paulo, fiz os créditos do mestrado. No segundo semestre que eu fiz meus créditos, ou seja, no segundo semestre de 2005, eu tive contato com a disciplina do Direito Internacional Tributário. O professor Heleno Torres foi professor dessa disciplina, foi a última vez que ele deu, inclusive, essa disciplina, curiosamente, na PUC de São Paulo, e aí me apaixonei por essa área de tributação internacional, e aí decidi fazer um mestrado na Itália, fiz um mestrado na Itália de 2006 a 2007, nesse meio tempo defendi o mestrado no Brasil, voltei para o Brasil em 2007, e aí estou em São Paulo. O doutorado foi aqui? Foi também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E aí, especificamente, o doutorado foi sobre valoração aduaneira e preços de transferência e deu origem justamente a alguns dos livros que a gente vai conversar mais à frente. Pois inclusive, três obras já estão publicadas e as três fazem referência, menção à sua tese ou não? Então,
A primeira obra que eu publiquei foi o Tributação do Câmbio. E no Tributação do Câmbio veio, digamos assim, do meu mestrado, que foi a Tributação do Câmbio, mas na realidade eu expandi em pelo menos 40% o trabalho e virou o primeiro livro. A minha dissertação também da Itália foi sobre normas antelisivas sob o ponto de vista do direito italiano. E aí eu fui convidado por uma editora alemã que faz publicações acadêmicas para publicar em inglês o General Theory of Anti-Avoidance Rules. E aí eu peguei minha dissertação da Itália, ampliei também um pouco e virou esse segundo livro. E o meu último livro, que é o Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário, vem dos primeiros capítulos da minha tese de doutoramento. E agora eu estou com mais 4 livros no forno. No forno E 2 para esse ano ainda, eu imagino 2 esse ano. E esses 2 versam sobre o quê? Dentro da matéria, com certeza, claro, né? Mas qual é a diversidade deles? Um deles é a versão em espanhol, em castelhano, do Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário. Do que você escreveu em inglês? Não, desse último que foi lançado. Ah, certo. E esse deve ser publicado no Peru daqui para o final do ano. E também o primeiro eu digo que eu tenho esses 3 próximos livros, eles na realidade são um grande arco, que é Valoração Aduaneira, o primeiro livro, o segundo livro, Preços e Transferência, e o terceiro livro, Valoração Aduaneira e Preços e Transferência, que era o núcleo da minha tese de doutoramento. Então, Valoração Aduaneira já está pronto, está só em fase final de revisão, prefácio, enfim, deve ser publicado aqui para o final do ano, e o Preços de Transferência, por conta da mudança da legislação, que ocorreu em 2012, ele demorou um pouquinho mais a ser revisado, e depois a Valoração Aduaneira e Preços de Transferência vem depois aí. Perfeito. Bom, ele não nos trouxe aqui todas as obras publicadas dele, só uma, o que eu achei um absurdo. O senhor pode mandar para a gente depois, para a gente mostrar aqui. É essa aqui, não é isso? É essa daí. Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário. Está aqui, professor, com essa obra aqui, as pessoas vão ter uma noção global a respeito do tema ou uma noção mais específica? Não, a ideia é que seja justamente uma noção global. Tanto é assim que esse livro pode ser lançado no Peru justamente na versão em espanhol por isso, porque ele tem um apelo universal. Então, ele tem temas de teoria geral do direito, e por isso o nome Teoria Geral do Direito, e direito internacional e direito tributário, porque tem um grande capítulo sobre direito internacional público e direito internacional privado, que o direito tributário é um meio em que o internacional público e privado eles estão ali nessa linha divisória. E depois tem essa grande classificação nas 3 grandes formas de relação do direito tributário com o direito internacional, que tem aqueles tratados específicos da matéria tributária, tem aqueles tratados que estão ali qualificando rendimentos, fazendo a periferia do direito tributário, porque o direito tributário é um direito de sobreposição, né? Então, aquilo é qualificado pelo direito civil e o direito tributário vai lá e tributa aquilo ali. Então, vários desses tratados internacionais qualificam esses rendimentos que são tributados pelo direito tributário. E tem outros tratados que acabam não tendo nada a ver com o direito tributário, mas têm dispositivos específicos do direito tributário. Então, eu tentei analisar todos eles nessa obra. E os compilou todos aqui, né? Alguns, né? Porque compilar todos seria um pouco impossível. Difícil, né? Bom, é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, mostrando então as outras obras que o professor Jonathan trouxe para vocês. Até já. Já voltamos para o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo, mais uma vez, o professor Jonathan Vita. Bom, nós já falamos sobre as obras que ele publicou, que ele já publicou, e as outras que estão por vir. E agora a gente fala um pouquinho das obras que ele trouxe para indicar para vocês vocês que queiram estudar em casa ou conhecer um pouco mais sobre a matéria. A gente começa com esse aqui, então, professor, do Heleno Torres, né, que você citou. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, não é isso? Exatamente. Não, esse texto, junto com o outro livro do professor Heleno Torres, que é o Direito Internacional Tributário, que é um livro um pouco mais antigo, eles formam a base, digamos assim, da clássica doutrina do direito internacional tributário no Brasil,
junto com o próximo livro que a gente vai falar, que é o livro... Esse aqui? Que é esse aí. Pronto. Que é o livro do professor Alberto Xavier. Bom, ele tá com... Tá só... Alberto Xavier, Direito Tributário Internacional do Brasil, Alberto Xavier. Eu vou mostrar aqui a contracapa, então. Esse livro do professor Alberto Xavier também é um clássico, é um marco do direito internacional tributário do Brasil. Então, o professor Alberto Xavier, que é um jurista português, né, radicado no Rio de Janeiro, ele trouxe justamente esse estudo para o Brasil, mais ou menos contemporaneamente ao professor Heleno Torres, quando o professor Heleno fez um curso de perfeccionamento em tributação internacional na Universidade La Sapienza de Milão. Então, esses dois são as pessoas que trouxeram o direito... Um complementaria o outro, seria isso? Em certa medida, eles têm visões diferentes do mesmo tema. Mesmo tema, entendi. Então, isso é muito... Esses dois autores realmente são as referências do Brasil. O que é muito enriquecedor, Brasil. né? Se a gente analisar pontos de vista diferentes, é sempre muito enriquecedor. Claro, né? claro. Bom, esse aqui, Tributação Internacional, Análise de Casos. Esse aqui eu achei muito interessante você me contando antes da gente começar a gravar. Tem algum caso que você possa nos contar aí? Temos aí milhares de casos. A tributação internacional, como eu disse, é pródiga em casos. Esse livro, ele é muito interessante porque ele explica quais são os casos e quais foram as decisões que foram tomadas. Então, no decorrer das aulas, eu até falei sobre o caso Eagle 1, Eagle 2, são casos sobre controlados e coligados no exterior julgados pelo CARF. Temos o caso do André Agassi, o caso do Filipão, do técnico de futebol, para saber... Está aqui também? Está aí também, porque a discussão no caso dele era se ele poderia usar pessoa jurídica ou não, para receber os direitos de imagem, enfim. Tem o caso Falcão também, Falcão teve uma época que foi treinador no Japão e queria saber se poderia ou não tributar, enfim, temos uma variedade de casos muito grande. Que bacana, e é uma forma boa com exemplos, né? Exatamente. Com casos concretos, a gente inclusive entender um pouco melhor a matéria, né? Exatamente. Muito bacana. E por último, Direito Tributário Internacional, Heleno Taveira Torres. Tá aqui. Esse é o Direito Tributário Internacional aplicado. O professor Heleno, na realidade, é o coordenador da obra, e essa eu acho que é muito representativa do momento que a gente vive do direito tributário internacional. Porque essa, ao que me consta, é a primeira coletânea de grande porte feita no Brasil, então você já está no 7º volume, essa coletânea. Então, 7º volume. Esse é o primeiro volume, mas tem 7 volumes já. É uma obra consolidada e que traz autores brasileiros, autores estrangeiros, falando só sobre tributação internacional. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar o nosso programa, eu queria saber de você o seguinte: existe cooperação internacional nessa matéria tributária? Porque a gente falar de acordos internacionais necessariamente quer dizer que existe uma cooperação internacional ou isso não é regra? Na realidade, de fato, falar em cooperação em um ambiente de conflito é praticamente impossível, porque os Estados tentam o quê? Os Estados tentam ter mais receitas tributárias, ter mais bases tributárias. Então, se eles têm interesses conflitantes, é óbvio que uma cooperação não existe de maneira plena. Existem 2 mecanismos nos tratados internacionais para isso, que são a troca de informações e o procedimento amigável. Troca de informações acontece de maneira razoável, essa de fato a gente pode dizer que existe uma cooperação nesse aspecto. Mas o procedimento amigável para resolver conflitos entre 2 estados que querem tributar a mesma coisa, de fato... Pois é, mas e onde entra, então, a questão dos acordos, a força dos acordos internacionais? Não necessariamente eles vão produzir uma espécie de cooperação mesmo, ou uma ajuda, ou um entendimento entre os países? Não é bem assim? Aparentemente, o procedimento amigável não funciona porque parece que ele é amistoso demais e as partes não conseguem chegar a um consenso de como tributar determinadas matérias. Então, o exemplo clássico tem um exemplo clássico do jogador de futebol e pensionista. Então, um país qualifica como sendo jogador de futebol, o outro diz que, na realidade, quando ele se aposenta como jogador de futebol, ele não vai receber dinheiro como jogador de futebol, mas sim como pensionista.
E aí, um país tem competência tributária e o outro país tem uma competência tributária oposta. O caso Brasil-Alemanha, por exemplo, em que houve denúncia do Tratado Brasil-Alemanha pela parte da Alemanha, foi justamente por conta de conflitos não resolvidos no Tratado Brasil-Alemanha. Então, veja que a denúncia, que é um elemento final e muito grave sob o ponto de vista diplomático, teve de ser utilizado pela Alemanha porque o Tratado Brasil-Alemanha não estava conseguindo operar seus efeitos nas relações comerciais Brasil-Alemanha. Temos muito para caminhar ainda em relação a essa matéria, professor? Sem dúvida. Se a gente Nós e a comunidade internacional a comunidade internacional, bastante. Agora, o Brasil ainda está engatinhando, né? A gente fala de direito internacional tributário. No Brasil, o primeiro livro data do começo da década de 90, do professor Moura Borges, novo, né? Que é daqui de Brasília. Na realidade, 95 é que o Brasil tem tributação em bases universais. Então, a gente tem aí 18 anos do direito internacional tributário no Brasil de maneira mais plena. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas aulas durante toda a semana. Obrigada a você também pela companhia. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós no saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acessar o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Eu espero você na próxima semana. Obrigada, tchau.